está nessa manhã cultuando conosco através do nosso canal. Você que está sempre aqui participando, cultuando, louvando ao Senhor conosco. Deus abençoe sua vida. Quero convidar você mais uma vez a cultuar junto com a Igreja Batista de Amizade através deste canal, louvar ao Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e toda a sua família nesta manhã. Vamos estar orando para o início do nosso culto. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta rica oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, que nós possamos neste momento aprender do Senhor, aprender através da Tua Palavra, cultuar a Ti em amor, em espírito e em verdade, entregando as nossas vidas em Tuas mãos, entregando as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado em nossas vidas, o Senhor tem realizado nas famílias da Igreja Batista de Amizade. Continue nos abençoando, nos dando a rica oportunidade de louvar a Ti mais uma vez através desse culto, agora na parte da manhã. Nós servimos a Ti em amor, em espírito e em verdade a cada dia, que possamos cumprir a Sua vontade em nossas vidas neste culto, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar você a cultuar. Nós vamos estar trabalhando nessa manhã sobre missões. Missões é o principal objetivo da igreja. A igreja foi convocada a cumprir a missão do Evangelho. Qual é essa missão? Pregar as boas novas de salvação. Nós estamos aqui pregando o Evangelho de Cristo a você, a sua família, ao seu lar. E neste momento nós vamos falar nessa manhã sobre missões estaduais, sobre missões Rio. Se você ainda não conhece, acesse o site da nossa convenção Batista Carioca e conheça a Junta de Missões Estaduais, que tem feito um belo trabalho missionário no estado do Rio de Janeiro. Como nós estamos no mês de missões, eu gostaria nessa manhã de tratar sobre missões, falando um pouco da nossa cidade, falando um pouco da nossa realidade missionária. Nós precisamos continuar orando pelo nosso estado, orando pela nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, aonde nós estamos, porque o Evangelho precisa continuar sendo pregado, ainda mais em nosso estado, que é um estado tão violento, que tem passado por tantas dificuldades. O Evangelho precisa continuar sendo anunciado à vida daqueles que ainda não conhecem. Amém? E neste momento nós vamos estar louvando ao Senhor com a participação musical da nossa irmã Cleice e a irmã Carmen. E logo após nós vamos estar fazendo a leitura bíblica. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento, junto com a nossa irmã Cleice e a irmã Carmen. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono
de servir ao nosso Deus, de adorar ao nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Quero convidar você para o nosso momento missionário, aonde nós vamos estar falando sobre o tema de missões estaduais da campanha de 2020 e nós vamos estar falando também a nossa divisa. E eu quero convidar você a estar lendo, neste momento, aqui está sendo projetado na tela, o tema. O tema deste ano diz: a cidade clama, quem responderá? Você entendeu? A cidade clama, quem responderá? Nós precisamos aprender e entender que o mundo clama. O mundo está clamando por Deus e talvez nós não estamos atentos ao chamado de Deus porque nós esquecemos que somos discípulos de Cristo. Somos missionários do Senhor aonde nós estivermos. Sempre estarei repetindo isso aos irmãos, porque isso é uma verdade que nós jamais devemos esquecer. O seu bairro também clama, a sua rua, a sua família. Talvez um vizinho neste momento está clamando e você não está percebendo. E você não está respondendo ao chamado de Deus. Talvez você se sinta incapacitado por isso. Mas eu quero que você leia agora a divisa e preste atenção nesse belo texto de Lucas, no capítulo 4, apenas o versículo 18 e 19. Eu quero que você leia comigo esse texto para que você pare neste momento de dizer essa desculpa que você não é preparado, que você não é capacitado, que você não consegue. Veja o que o próprio Cristo está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Que você possa também entender como Jesus está falando nesse texto para nós, de que nós possamos entender que o Espírito do Senhor também está sobre nós. E Ele está sobre nós porque Ele nos ungiu e Ele nos enviou para proclamar liberdade aos presos, liberdade e também a recuperação da vista aos cegos. Deus está nos chamando para esse tempo para pregarmos e proclamarmos o ano da graça do Senhor. E isso nós estamos esquecendo. Nós não devemos falar como muitos: Senhor, eis-me aqui, envia o pastor, eis-me aqui, envia a igreja, eis-me aqui, envia o irmão. Não, nós é que devemos estar pronto a esse chamado, porque a cidade está clamando, o Brasil está clamando, às vezes a nossa família dentro da nossa casa está clamando, e nós não estamos respondendo ao chamado de Deus. Eu quero convidar você a estar atento ao chamado de Deus a pregar e anunciar as boas novas de salvação. Não deixe jamais essa oportunidade passar. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor neste momento com o hino da nossa campanha, o hino oficial, A Cidade Clama. Nós vamos estar passando um vídeo com os nossos missionários e pastores que fazem parte dessa missão tão importante que é a Junta de Missões Estaduais, liderada também pela nossa Convenção Batista Carioca, e que você possa estar, neste momento, cantando conosco essa bela canção, A Cidade Clama. E logo após, nós teremos o nosso período de oração, onde nós vamos estar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado e por todos os nossos missionários que estão no campo servindo ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A cidade clama, quem responderá? O Senhor nos unge para anunciar. Quem de nós
desamor, a desesperança, opressão e dor. Querem luz, querem paz, Senhor. Querem luz, querem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, fez as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão cumprir. A cidade clama, quem responderá? O Senhor nos unge para anunciar. Quem de nós irá? Quem de nós irá? Tantos oprimidos, tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Querem luz, querem paz, Senhor. Querem luz, querem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, eis as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, eis as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão cumprir. Pois Jesus nos chama pra missão Que essa possa ser sempre a nossa atitude diante do momento em que vivemos. A cidade clama, as pessoas estão clamando, até as nossas famílias. E muitas das vezes nós não estamos percebendo que Deus está nos chamando para essa grande missão. Responda ao chamado de Deus dessa manhã. Responda o chamado de Deus a todo momento quando Ele te chamar. Porque você precisa lembrar que primeiro Ele nos amou e agora nós estamos cumprindo e levando este amor que nos alcançou. Amém? Vamos estar orando, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua, por um vizinho, pelos nossos vizinhos, a nossa família,
para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? E o texto que eu separei com os irmãos neste momento de oração é o Salmo 65:2. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O salmista está dizendo que Deus ouve a oração de todos nós. E quando as pessoas compreendem, quando os homens entendem que o Senhor ouve, eles vão até o Senhor. Neste momento, você que tem um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa da sua rua, do seu bairro, que você sabe que ainda não teve um encontro com Jesus, não deixe de orar por essa pessoa. Não deixe de buscar a Deus por ela. Ore. Nas nossas famílias existem várias pessoas que ainda não conhecem a Jesus e nós seremos os missionários da nossa família. Nós seremos aquele que Deus está chamando para responder esse chamado e levar as boas novas de salvação. Quero orar com você, pela sua família, pelo seu lar, por este momento, que Deus possa entrar com salvação em nossos lares, em nossa cidade, em nosso bairro, aonde nós estivermos, possamos ser missionários do Senhor. Amém? Amado Deus e querido Pai, oramos neste momento pela nossa Junta de Missões Estaduais, oramos, ó Deus, por todos os missionários que estão no campo missionário. Ó Deus, oramos por todos os projetos sociais que a nossa Junta tem abraçado, que o Senhor esteja abençoando, Deus, a todas as obras sociais que a nossa Junta tem abraçado, tem trabalhado, as capelanias hospitalares, infantis, prisional, Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos missionários, pastores, homens e mulheres que o Senhor tem convocado para esta missão tão bela, tão maravilhosa e tão linda. Deus, que nós possamos nesse momento também orar pelas nossas famílias que ainda não conhecem a Jesus, por um vizinho que ainda não ouviu falar do Senhor, por uma pessoa conhecida do nosso bairro, da nossa rua, que talvez nós temos a certeza que ela ainda não se decidiu em Cristo. Que nós possamos assumir o nosso compromisso como os servos do Senhor, pregando e levando o Evangelho a esta pessoa. Deus, que o Senhor trabalhe em seu coração, mude o seu coração, ajude essa pessoa a compreender a salvação que tem sido anunciada a ela neste momento. Deus, obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de sermos discípulos teus. E porque a cidade está clamando, nós podemos responder a este chamado nesta manhã e possamos louvar e engrandecer o Senhor através dessas vidas que serão salvas através de nós, através da mensagem da pregação da tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a neste momento estar louvando ao Senhor mais uma vez e logo após nós teremos o momento da mensagem. Hoje nós teremos a participação do pastor e também missionário Miguel Companhis, que aceitou o convite de estar trazendo a mensagem para nós nessa manhã. E também, antes da mensagem, ele vai estar dando um breve testemunho do seu trabalho. Ele é capelão hospitalar, trabalha na parte de hospitalar com crianças e ele tem um testemunho belíssimo para estar compartilhando com os irmãos que com certeza vai impactar a sua vida e precisamos aprender mais desse trabalho belíssimo que é a capelania hospitalar. Deus abençoe a sua vida, vamos louvar ao Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
vamos, irmãos, continuar o nosso culto. Agora eu quero convidar você a ficar atento ao que Deus quer falar no seu coração. Nós teremos 2 momentos agora com o nosso pastor e missionário, amigo pastor Miguel Companich. Ele vai estar trazendo um testemunho, falando um pouquinho do seu trabalho, né, que ele exerce na nossa junta. E logo após ele estará trazendo a mensagem do Senhor para nós. Que você fique atento neste momento, aprendendo desse testemunho belíssimo que ele vai dar através do seu trabalho missionário e também a mensagem que Deus já colocou em seu coração. Logo após estaremos retornando para estar orando e encerrando o nosso culto nessa manhã. Amém? Deus te abençoe através da mensagem do pastor Miguel Companich. Irmão, minha mãe, amada igreja, sou o pastor Miguel Jacob Mendes Companich. Moro na Taquara, sou membro da primeira igreja batista em Jacarepaguá. Sou missionário nos hospitais, trabalhando com a capelania hospitalar, levando a mensagem de amor, de esperança às pessoas que estão sofrendo, que estão no meio da sua luta. Nosso desejo é que realmente os hospitais sejam alcançados para o Senhor Jesus. E o desafio é muito grande, é gigante, e contamos muito com as orações, com o carinho, com o envolvimento de vocês. Uma das coisas mais importantes do nosso trabalho é levar Cristo às pessoas que estão enfermas, estão doentes, que precisam realmente do carinho de Deus, do amor de Deus, da esperança de Deus e da salvação de Deus. Uma das experiências que marcou muito a minha vida foi em um dos hospitais aqui do Rio de Janeiro, em que a família pede para visitar uma criança que está internada de 7 aninhos, em que a própria enfermagem pediu para que não ficasse assustado, pois a criança precisou amputar braços e pernas por causa de uma bactéria. Ao chegar no quarto, então, e bater a porta, a mãe então olhou, pediu para entrar e com um sorriso disse: "Pois não, eu sou o pastor Miguel, vim falar com a senhora." "Pastor, entra." E ali ao entrar e vi aquela criança sem braços, sem pernas, mas com um sorriso lindo estampado em seu rosto. Uma mãe que olhava com o olhar de Cristo, e o seu olhar era um olhar de fé, de amor e de esperança. Naquele momento então, compartilhando com ela a palavra de Deus, disse: "Jesus, entra no nosso coração, nos ajuda a vencer. Tenha por nós misericórdia." E nós ali oramos, então compartilhamos da palavra de Deus. O que é interessante, que aquela mãe então, com intensidade tão grande de amor, de carinho, de esperança, olhou para aquele e disse: "Filha, nós pertencemos a Jesus." Essa foi uma experiência tão marcante, tão grande, que tem seguido, tem poucos meses atrás que esse fato aconteceu. Então entendemos que a salvação em Jesus traz mudança tanto para a mãe quanto para a criança e qualquer ser humano que precisa ter um encontro com Jesus. Então você, meu irmão, igreja local, Igreja Batista do Rio de Janeiro, nós estamos desafiando a vocês a estarem orando pelo trabalho nos hospitais, orando pelos missionários que trabalham nos hospitais e pedindo ao Senhor que esteja levantando vidas e ofertando também com o seu lado financeiro para manter esse trabalho no campo missionário. O meu pedido a vocês, aos irmãos das igrejas, que tenham uma visão de missões, um coração de missões. A cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Deus abençoe vocês. Amém. Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações e que a alegria do Senhor seja a força de vocês. Nesse dia, nesse momento, eu quero trazer a visão do que estamos fazendo na cidade do Rio de Janeiro com o tema A Cidade Clama. Quem ouvirá? Quem responderá? Então desafio os irmãos que possam entender o chamado de Deus para esse ministério. Eu sou o pastor Miguel Companich, sou missionário, coordenador em missões nos hospitais, e a proposta nossa realmente é levar Cristo aos que estão sofrendo, e a igreja, o desafio de ter e entender a chamada de missões.
e entender que a igreja ela é missionária. Então quero começar com os irmãos, desafiando os irmãos a que possam entender essa chamada que está em Lucas 4, verso 18 e 19. Há um chamado que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nosso desafio para os irmãos, que possam entender essa construção, essa chamada, porque a cidade do Rio de Janeiro clama. Quem responderá? E o meu desejo é que os irmãos tenham essa chamada e possam obedecer, dizer: eu estou pronto a servir, Senhor, eis-me aqui. Um dos textos que eu acho muito lindo, que nos chama também a atenção para isso, está em Isaías 6, que diz assim, de 1 a 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é interessante como esse trecho chama a atenção para Lucas 4, onde o Senhor Jesus, ao pegar o rolo, começou a ler, e esse foi o trecho que ele leu, chamando então para uma transformação, uma mudança, em que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele para proclamar esse evangelho a todas as pessoas, a toda a cidade, a todo o Brasil e o mundo. Mas o nosso foco aqui será a nossa cidade, que clama por socorro. Em nossa campanha de Missões Rio, nós estamos desafiando as igrejas a estarem envolvidas nessa construção e nessa missão de anunciar Cristo Jesus a todas as pessoas em todos os lugares, porque a cidade do Rio clama e clama muito alto por socorro. E você, meu irmão, minha irmã, tem esse chamado e posso dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O trabalho nosso no Rio de Janeiro é um desafio constante. Hospitais, presídios, escolas, faculdades, universidades, degase, implantação de igreja, trabalho voltado para a proteção da criança, cuidado na parte do trabalho voltado na zona portuária. Então, meus irmãos, quero desafiar os irmãos, diante dessa dor que vive hoje o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, que você possa abraçar, se envolver, entender a chamada de missões. E o papel da igreja, creio muito, meus irmãos, que o papel da igreja é ser uma igreja missionária e intercessora, onde ela possa realmente trabalhar, vivenciar, experimentar, refletir a glória do Senhor. A começar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, entendendo que Deus está agindo através da sua vida, de cada criança, cada jovem, adolescente, cada adulto, cada ancião, com os líderes da igreja, todos são chamados a servir, e você é essa pessoa que Deus tem chamado. Quando eu falo que você é, eu, Miguel, também estou junto de vocês, para que nós como igreja, como Convenção Batista Carioca, possamos abraçar essa ideia de pregar esse evangelho em todos os lugares dessa cidade, desafiando realmente, de tal forma que a nossa vida venha a ser refletida
que haja em nós essa luz, para que o mundo veja em nós, veja em mim, o Senhor Jesus Cristo. Então, a unção do Espírito de Deus esteja sobre vocês, como igreja do Senhor Jesus, como igreja que reflete a glória de Deus. Em primeiro lugar, quando eu olho para esse texto, a cidade clama. Quem responderá? É preciso reconhecer primeiramente o nosso pecado. Quando nós olhamos para a nossa cidade, vemos tantas coisas que estão acontecendo e entendo que pessoas, seres humanos, precisam transformar a sua vida, ou moldar a sua vida, ter uma vida realmente transformada pelo poder de Deus. Quando Deus entra no nosso coração, quando Jesus entra no nosso coração, algo em nós é transformado, é mudado, é moldado. Então entendemos que em nós está o Senhor Jesus que muda o nosso ser. Um dos textos que eu acho muito lindo está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o desafio da gente é esse lado de mudar o mundo, tirar o mundo das trevas, da dor, do desespero, da angústia, do momento em que vive o ser humano no ponto de desespero mesmo, de querer tirar a sua própria vida, de gente angustiada, de pessoas se separando, de famílias se dividindo, de pessoas que estão sem qualquer visão de vida ou de esperança. Mas nós temos a esperança. Nós refletimos a esperança. Nós temos certeza que a vitória é nossa no nome de Jesus. Nós somos a luz do mundo. A luz que há em nós é algo simples. Não precisa de uma energia externa. Nós temos um Deus que coloca em nós a sua bondade, graça, autoridade, para que este evangelho seja pregado a toda criatura. Então, o povo que estava em trevas, em desespero, em angústia, em morte, como nós acompanhamos hoje tantas pessoas morrendo, e quanto choro de famílias, de pessoas, de crianças, de jovens. Essa semana atrás, nós acompanhamos esse momento de luta em que um dos nossos pastores, na sua congregação, morreu o pai e a mãe, e os 3 adolescentes da casa ficaram seus pais em uma semana. Quanta dor, quanto desespero, quanta angústia no meio dessa pandemia, no meio dessa angústia que vive o povo de hoje. Mas, irmãos, igreja do Senhor Jesus, eu responderei: por causa dos pobres, através das riquezas das boas novas, nós anunciamos este evangelho. Nós temos a palavra de Deus em nós. Nós temos a certeza de que, no meio dessa luta toda, o nosso Deus e Pai, o nosso pastor, cuida de nós. Um dos trechos que está em Efésios 1,3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Então, como igreja, nós temos uma construção, uma visão de resgatar os que vivem à margem da sociedade, que vivem na angústia, que vivem nas trevas, que vivem sem esperança nenhuma. E a igreja do Senhor Jesus é essa esperança em que o Senhor usa os seus filhos, usa o seu povo, para que o evangelho seja anunciado e pregado aos pobres, aos que estão desamparados, aos que estão sem esperança, aos que não têm certeza da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Glória a Deus, porque alguém foi até você e anunciou que Jesus Cristo é o único Salvador, e você hoje é um servo, sendo filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Por isso, irmãos, a igreja precisa ser essa igreja que reflita a glória do Senhor. Seja instrumento de Deus, seja uma bênção de Deus, seja uma pessoa segundo o coração de Deus. O segundo ponto em que desafio aos irmãos da igreja: a cidade clama. Quem responderá? Dos cativos através da libertação, da graça. O texto diz que Deus salvará aos que estão cativos, que estão presos,
que estão sem esperança. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, liberdade aos cativos. Em Gálatas 5, de 1 a 3, Gálatas 5, de 1 e 13, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o desafio nosso é que você possa entender que o Senhor nos chama a sermos libertos pela graça no Senhor Jesus. A liberdade se baseia na redenção. Essa é a construção, essa é a visão bíblica. A liberdade que nós temos hoje foi dada pela redenção de Deus através do seu Filho Jesus. Como a cidade clama pedindo redenção, nós temos aqui na nossa cidade o chamado, aquela estátua do Cristo Redentor, como que de braços abertos tentando segurar alguém, só que é de pedra. Mas o nosso Cristo, Ele pode abraçar, Ele pode tocar, Ele pode abençoar. Ele nos redimiu do pecado, nos dando a certeza da vida eterna. Então quero desafiar você, que o Redentor que vive em você seja algo tão poderoso, tão verdadeiro, tão sincero, tão simples, tão gostoso, que você viva essa liberdade. Porque a cidade clama, o Rio de Janeiro clama por pessoas que se envolvam na obra de missões, através da sua igreja, ou na sua casa, ou na sua vizinhança. Você é a pessoa que está disponível, conforme diz aqui o texto. E o tema de Missões Rio: a cidade clama, o seu bairro clama, a sua família que ainda não conhece Jesus clama. Quem vai responder? Você vai responder o chamado de Deus. A Igreja do Senhor tem a chave para que esse evangelho chegue às pessoas. E essa chave é Jesus, esse caminhar é Jesus, a porta é Jesus. O evangelho vai chegar ao coração da cidade do Rio de Janeiro, porque você, irmão e irmã, tem no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, o que é o reino de Deus. Um dos textos também que é muito lindo na Bíblia, está lá em Mateus 6,33, assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Liberdade, meus irmãos, liberdade da culpa do pecado. A cidade do Rio de Janeiro precisa ser liberta da culpa do pecado. O ser humano precisa ser liberto da culpa do pecado. Deus chama você para que essa cidade seja liberta. Há um clamor pedindo por socorro, e você é um instrumento de Deus para isso. Das forças, Deus te livra e te dá força, e libera você e liberta você das forças do maligno e da maldição do pecado. É Ele que te dá força e poder. Em Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, porque eu estou contigo por onde quer que você andar. Então Deus também nos livra do jugo, meus irmãos. O jugo que traz sobre o coração, a mente, sobre o corpo da pessoa, o jugo do pecado. O jugo que traz angústia, que traz desespero, que traz falta de esperança, ainda mais hoje ainda. Nós temos alguém que levou a nossa dor, a nossa angústia, o nosso desespero. E essa pessoa é Jesus. E ela habita no seu coração, na sua vida. Então, meus irmãos, desafio a vocês a estarem ouvindo. Deus chama. A cidade clama. Quem irá? Uma das experiências que eu vivi em um hospital aqui no Rio de Janeiro, como missionário nos hospitais, é de uma senhora que vivia nos cemitérios e, por motivo da sua crença, comia vísceras de cadáveres. E um dos momentos ela falando comigo, disse: pastor, quando eu comi aquilo eu vomitei, eu tive que lamber o que eu comi, porque o que estava em mim mandou fazer isso. Eu estava presa a um jugo. Essa pessoa foi acompanhando-a durante 3 anos e meio. Teve um momento de Deus, eu não quero mais falar com ela, eu não quero mais, eu já cansei.
E simples, Senhor, está nas tuas mãos. Isso foi uma quarta-feira. Numa outra quarta-feira de manhã, às 9 da manhã, essa senhora chegou na minha sala e disse: bom dia, pastor. Falei, bom dia. Falei, o que aconteceu? Eu aceitei Jesus. Essa senhora tomou a decisão de Jesus. O jugo que a levava a estar na situação que ela estava fez mudar. Hoje ela é uma missionária, pregando o evangelho do Senhor às pessoas. Ela foi liberta. Há uma liberdade. Você também, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor, meu amigo que nos ouve também. Jesus liberta as nossas vidas e nos dá a certeza da vida eterna. Em terceiro lugar, meus irmãos e amigos, a cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Você responderá. Em João 1,9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Eu responderei pelos cegos por meio da luz da vida que é Jesus. Você responderá para os cegos por meio da luz da vida que é Jesus em sua vida. Em João 8,12 diz assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Então você que segue a Jesus tem a luz. Verdadeiramente, Cristo é a luz que veio ao mundo iluminar e trazer vida e esperança às pessoas. Missões Rio está nessa construção. A Convenção Montes Carioca tem investido em vidas para que possam levar vida aos que estão sem vida. Muita gente estão envolvidas em coisas que entristecem o coração de Deus. Mas Deus chama você também, e a mim, e aos missionários, e às igrejas do Senhor Jesus, do Campo Carioca, a levar luz em meio às trevas. Só Jesus pode dar direção a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que tem a mensagem da salvação, nos faz ver a eternidade. Só Jesus afasta as trevas, o pecado do homem. Quando o homem conhece a liberdade de Jesus, tira a cegueira espiritual, ele entende que precisa ser transformado, que o mundo que está em trevas para ele torna-se luz, porque Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Só Jesus proporciona a vida pela presença do seu Santo Espírito. Você, igreja, irmão, irmãs, pastores, líderes, deixa o Espírito Santo agir através da sua vida. Ele tem um propósito gigante, maravilhoso no meio da igreja. Missões é isso, é o arder missionário, é o arder do coração de vocês, no propósito único de anunciar o reino de Deus. Quero trazer também à memória uma experiência vivida em um dos hospitais do Rio, de um homem que estava na área de hemodiálise, só que ele estava já em fase terminal. E a mãe disse: pastor, fala com meu filho. Fui até lá ao setor, olhei para ele, já estava bem adiantado na sua processo de morte. Falei: Senhor, entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Aquele homem então, na angústia, parou, acalmou, derramou uma lágrima, deu um sorriso suave, apenas isso, e ali então partiu. Aquele homem tomou a decisão por Jesus. Ele encontrou no meio das trevas, no meio da angústia, a luz do Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, desafio os irmãos a que entendam esta visão em Lucas 4, verso 18 e 19, que fala que a cidade clama. Quem responderá? Eu responderei pelos oprimidos que estão em trevas. Que através da sua vida, da vida de Jesus, da cruz, do jugo, da angústia, que o Senhor toma sobre si toda a nossa dor, toda a nossa angústia, e nos dá a certeza da vitória. Em Mateus 11, verso 28 a 30, depois com calma pode ler, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
O Senhor chama, diz, olha, me dê aquilo que te angustia, que entristece, que traz para você problema, que traz a você desespero. O Senhor diz, olha, deixa comigo, vem comigo, ande comigo. E você entenderá como Deus age na sua vida e na sua história. O convite é para todos. A ideia aqui do texto, que Deus chama a todos, quer salvar a todos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Não há ano melhor, meus irmãos, no meio dessa angústia que vive o nosso povo, de pregar esse evangelho, porque é o ano aceitável do Senhor. Os corações estão abertos, não como uma estratégia, não como uma forçação de barra, mas como uma mensagem de esperança, de amor e de conforto. Poderosa mão de Deus. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a nossa angústia. A cidade clama e nós podemos lançar sobre Deus toda a angústia, todo o medo, toda a luta, toda a morte. Porque nós temos como confiar naquele que é o autor da vida. Essa poderosa mão que tem guardado nossas vidas, que tem nos sustentado, lançando a cidade do Rio de Janeiro nas mãos de Deus. Senhor, tome a cidade do Rio de Janeiro, toma o Brasil, Pai, toma o mundo. Nós estamos vivendo nesse momento no Rio de Janeiro, então, Senhor, toma a cidade do Rio de Janeiro, as pessoas que aqui moram, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Missões do Rio têm levado aos oprimidos a mensagem dessa esperança, de salvação. Por quê? O Espírito do Senhor está sobre nós, nos chamando a pregar, anunciar este evangelho transformador. Então, irmãos, sejam fortes e corajosos. Você tem a mensagem de esperança. Você é a própria esperança. Você é a própria mensagem. Você é a própria Bíblia. Que quem olhar para você, veja em você Jesus. Veja em você o poder de Deus. Veja em você a vitória. Porque essa cidade está pedindo gente que seja luz. Não é ser mais um. É ser luz no meio das trevas. Para que possam vencer. Eu estava no hospital, também aqui do Rio, público, na área de quimioterapia. E ao chegar perto de um senhor, disse, olha, senhor, posso falar com o senhor? Eu sou pastor. Disse, não me incomode, eu sou ateu. Falei, tudo bem, quer conversar? Ah, conversar eu quero. E na conversa, no bate-papo com esse homem que estava fazendo quimioterapia, de repente ele para e começa a chorar. Falei, senhor, posso ajudar? Ele disse assim, eu lembrei da fé da minha mãe e lembrei do Deus da minha mãe. Eu quero aceitar esse Deus no meu coração. E ali então, esse homem que estava muito mal, disse, eu quero aceitar Deus, eu quero aceitar Jesus. Este homem que estava ali na quimioterapia era um médico, um grande cirurgião, ortopedista, mas que a doença estava tomando conta dele. Mas naquele momento, o que a mãe dele ensinou, ficou em seu coração. E ele sozinho, na sua decisão, na sua lembrança, disse, eu lembrei do Deus da minha mãe. Eu lembrei do Jesus da minha mãe. E ali ele aceitou Jesus. E o semblante dele mudou totalmente. De tristeza para alegria, para luz, para esperança. Então não deixe chegar a dor. Você pode ser esse instrumento de Deus para que a cidade conheça Jesus. A minha missão, a sua missão, está na mão do Deus poderoso. E concluindo, meus irmãos, desafiando a igreja. A cidade clama. Quem responderá? Eu. Você responderá. Deus convida a todos nós, todos os homens, toda a igreja, a virem a Ele. Todo ser humano a virem a Ele. E aceitá-lo como Senhor, como pastor amado. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Anunciar-se Jesus aos hospitais, aos presídios, escolas, faculdades, no degase, no esporte, no lutado, na portuária, na prevenção química. Deus chama a igreja a sair das paredes e ser igreja onde você está. Então, meus irmãos, seja essa pessoa que Deus tem chamado para a obra missionária. A cidade clama
Quem responderá? Eu digo, eu responderei. Desafio, você responderá. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero pedir aos irmãos que estejam orando por missões. Acesse missõesrio.com.br. Você é um chamado para servir na obra missionária. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Eu sei que você foi abençoado com essa palavra através do nosso querido pastor Miguel Companhis. Guarde essa mensagem no seu coração. Lembre-se que a cidade está clamando. Assuma a sua responsabilidade como discípulo de Cristo e responda o chamado de Deus nessa manhã. Amém? Eu quero convidar você para essa oração final. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecendo você que cultuou conosco através do nosso culto do canal da Igreja Batista de Amizade no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado pelo Senhor e já convido você à noite às 19 horas estar cultuando conosco. À noite nós teremos o culto de missões nacionais. Vamos estar falando do tema da Junta de Missões Nacionais. Vamos ter uma palavra com a nossa irmã Carmen Lígia. Já quero convidar você a participar do nosso culto da noite. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado por esta rica oportunidade de cultuar a Ti neste culto. Que o Senhor abençoe todas as famílias e lares que cultuaram conosco nessa manhã. Abençoe, ó Deus, o nosso domingo. Que nós possamos compartilhar dessa mensagem de hoje aos nossos amigos, irmãos e parentes. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos um dia abençoado e guardado por Ti. Mais uma vez nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Que toda a igreja possa dizer triunfantemente, amém. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado por Jesus com você e a sua família. Fiquem com Deus.